Olá a todos! Meu nome é Vanessa Vidal e eu tô aqui pela minha segunda vez para participar do meu segundo congresso cabalístico. Sou aluna da Universidade Cabalística e fui formada pela turma 14 da Numerologia Cabalística do grupo de formação da Vanice Bonavigo. Antes de mais nada, eu queria agradecer essa oportunidade. É sempre com muita alegria, com muito amor que eu falo sobre essa ciência que faz parte da minha vida hoje e que é a minha grande paixão. Eu sempre, em todos os meus estudos, em todos os meus eventos, eu fui conhecida como a menina do caderninho, que saía anotando todas as informações. Antes eu era agente de viagens, eu tinha uma agência de viagens em uma sociedade e sempre que eu ia em algum evento, que eu ia conhecer um hotel, eu saía anotando todas as informações. Se tem frigobar, o que tem, o que não tinha, o que poderia agregar e fazer uma diferença para os meus clientes. E na numerologia cabalística também funciona da mesma forma. A gente vira um eterno estudo e ferramenta de estudo, material de estudo para essa grande e maravilhosa ciência que Deus nos permitiu ter acesso. Primeiramente, acesso aos nossos códigos, para que a gente possa utilizar isso como autoconhecimento. Conhecer as nossas fragilidades, as nossas sombras e por isso mesmo as nossas potências. Porque a gente vê a nossa luz e a gente também entende os nossos deslizes, as nossas inquietações, os nossos excessos. Quando eu pude ter acesso a essa grande numerologia, uma das coisas que eu mais falo hoje, quando me perguntam o que isso me agregou, o que eu poderia definir essa oportunidade de fazer um mapa, mas primeiramente o nosso mapa, eu falo que eu vejo a numerologia com generosidade. Quando a gente tem acesso a essa matemática perfeita do universo, é algo que nos emociona porque a gente percebe que ao fazermos parte do nosso planejamento pré-vida, a gente nunca esteve sozinho. A gente tem ali uma equipe de mentores, de amigos iluminados, que assim eu costumo chamar, e que a gente realmente tem toda uma bagagem, né? Antes de vir para cá, já tem toda uma história, mas a gente também passa por um grande treinamento lá em cima. Eu vou colocar lá em cima somente como uma forma, um simbolismo dessas grandes dimensões, das quais eu acredito. E eu vejo esse planejamento, sim, como uma grande perfeição. O intuito para mim realmente é da nossa motivação, a nossa alma está sempre em busca dessa felicidade, dessa plenitude. E em cada vida a gente já vem com uma preparação para poder cumprir aquilo que nós planejamos. E ainda assim o que eu acho mais maravilhoso é depois quando a gente recebe os nossos planejamentos feitos e doados pela divindade. É como se ela testasse com que o nosso projeto dê certo e nos dá todas as demais ferramentas que serão necessárias para a gente vivenciar de dia, mês e ano de nascimento, que vão mexer nos nossos grandes ciclos de vida. Quando eu comecei a fazer os meus atendimentos, eu de uma maneira original, mas digamos assim, dentro dos limites, das necessidades que eu podia atender naquele momento, eu comecei a oferecer os meus mapas e assim eu os faço até hoje, dividido em duas etapas. A primeira etapa eu quis oferecer com muita profundidade o estudo do nosso código numerológico, como a Van assim fala, como ela denomina esses 6 números fixos que a gente traz no nosso nome e que é complementado com a nossa data de nascimento. Eu acho importantíssimo que a gente tenha uma visão muito profunda. Não que a minha visão seja profunda, mas é um caminho, é um olhar de se aprofundar as energias que a gente já traz. E aí eu vejo essa generosidade. Eu acho lindo quando eu estou analisando o mapa de um consulente, de um cliente, e que quando a gente percebe
dentro desses números que a gente traz no nosso nome, que são esses 3 primeiros números, o de motivação, que é o número de alma, o de impressão, que vai ser o nosso número de ego, e o expressão, que é a marca que a gente deixa nas pessoas e no mundo. O grande poder do nosso nome original. E ainda assim, quando a gente analisa o nosso boletim, que é o resultado desse estudo, desses números que a gente consegue ter acesso através das letras do nosso nome, a gente tem acesso a esse boletim kármico, esse boletim espiritual, esse boletim que vai falar sobre a nossa preparação para vir para essa vida. E aí a gente vai percebendo, depois da data do nosso nascimento, como que o divino nos foi generoso. Como que ele olhou com cuidado e dentro de toda essa possibilidade, através de um mérito, mas também de um grande presente que nos é confiado. A data do nosso nascimento, a gente terá acesso, sim, a como que vão fluir essas águas desses rios, né? Dos nossos 3 grandes ciclos. Quais serão as nossas oportunidades, quais serão os nossos desafios, o que em outra vida a gente acabou não concretizando de uma forma firme, o que em outras vidas a gente acabou vindo para essa, que é o produto final de todas essas experiências, com algum talento ainda a ser desenvolvido, que a gente já possuía e que a gente não conseguiu desenvolver. Porque uma coisa é a gente ganhar o nosso presente, e outra coisa é a gente realmente saber utilizar esse presente da maneira mais eficiente para a qual ele nos foi destinado. E cheguei numa etapa onde realmente as pessoas conseguem, ou pelo menos eu tento fazer com que elas entendam essa matemática. Um pouquinho, porque na verdade eu acho que a numerologia, quando a gente tem o nosso mapa, a gente vai se aprofundando por toda a nossa vida. Se a gente falar que a gente já se entende totalmente, depois o universo vai nos dando cada vez mais experiências e oportunidades para que a gente perceba que a gente ainda está no caminho de conhecimento. E aí a gente ganha esse olhar de criança novamente, vai falando, olha que maravilha, e se aprofunda, e vai vendo, e vai linkando. Mas realmente o universo é generoso. E eu cheguei numa etapa onde eu venho querendo conhecer a minha história espiritual. Para quê? Para eu poder valorizar melhor, cada vez mais, esse produto final que está ainda em aperfeiçoamento, que é hoje quem eu sou. E isso eu aprendi muito com a minha expressão 7, né? E foi um grande avanço quando a gente consegue se apropriar das nossas sombras e potências, quando eu consegui perceber a questão do perfeccionismo, da autocrítica demasiada. Aqui um 7, muitas das vezes, ele se coloca, né, numa posição, e que temos que ter essa humildade de sempre estar conectado, sim, mas também de querer ser, além de um eterno buscador, um eterno aprendiz. E para a gente ser aprendiz, a gente tem que trabalhar um outro quesito do 7, que é a humildade, de que não sabemos nada, que a gente não pode se limitar nessa caixinha do 4, onde já podemos nos achar realmente donos de qualquer verdade. E isso eu sempre tentei, através dos meus atendimentos, olhar o lado positivo, o 3, a inspiração, a originalidade, mas também a parte que o 3 se reinventa, a reciclagem, um grande símbolo, além do triângulo, dessas setinhas de reciclagem. Que a gente possa ter, sim, uma luz voltada à positividade, ao otimismo, mas valorizando o que se tem hoje no presente. Aí a gente consegue se aperfeiçoar e fazer o nosso carro avançar cada vez mais. E ter o discernimento, a balança de Libra, a casa 7 da própria astrologia. Esses links de astrologia, tarô, além das letras hebraicas, me acrescentaram muito. E em busca de conhecer mais a minha história, esse ano eu queria compartilhar com vocês o que me fez a buscar mais. Quando a gente começa a fazer mapa, a gente fala que, né, as nossas fontes são muito familiares, os nossos amigos, quem convive com a gente. Então, né,
até ali por conhecer ou achar que a gente conhece aquelas pessoas, a gente começa a prospectar, né, os seus códigos. E assim eu fui fazendo do meu filho, assim eu fui fazendo das pessoas com as quais eu convivia, assim, muito próximo, mas eu tinha questões a lidar também com a minha história. E isso também fazia parte da minha busca. Nesse ano 6, universal, 2022, né, dá esse 6 de 3 vezes o número 2, a gente fala muito de questões voltadas ao nosso útero também. A nossa gestação, a nossa família, quem nos gerou? Né? Então meu 7 me pergunta, quem nos gerou? De onde eu vim, para onde eu vou? Esse pensador. E nessa busca dessa história de onde viemos, a gente se conhece. E a gente ganha potência. Né? Hoje em dia, grandes ferramentas de autoconhecimento também incluem constelação familiar, terapias de vidas passadas. Essa eu ainda não tive a oportunidade ainda de fazer, mas é algo que eu já, né, tenho muita curiosidade. Registros acásticos, esse eu já tive a oportunidade de fazer, assim como a constelação. E ainda assim, eu olhava e falava assim, mas através do mapa numerológico cabalístico a gente também pode ter acesso. Primeiramente, fora do mapa a gente corre atrás das informações que estão mais disponíveis. Eu não tenho aqui comigo presente, né, em vida, nessa dimensão. Eu não tenho mais a minha mãe e os meus avós por parte de mãe também, meu avô por parte de pai. Então eu também olhava e falava assim, eu tenho que ter e honrar a potência dos que vieram antes de mim. Esse respeito às nossas tradições. Eu tenho 2 4 no meu mapa também, gente. Tenho 2 3. Eu tenho 4 de impressão e 4 de missão. Tenho 3 de motivação, de alma, e tenho esse 3 vindo do meu dia de nascimento, que é o 30. Além do meu destino 6, né? Então, são coisas que me fazem a ter uma necessidade nesse momento de vida de me apropriar das potências da minha ancestralidade, da minha bagagem física, né? E quem sabe de quantos planejamentos juntos que nós temos. Então eu tive a oportunidade de fazer o mapa da minha mãe, que é uma pessoa que realmente a minha ligação mais forte nessa vida foi a minha mãe. E eu consegui ser generosa em relação a tudo que eu vivenciei com a minha mãe. Eu entendi questões relacionadas ao bloqueio que eu tenho na minha pirâmide, o bloqueio 6. E eu consegui olhar para minha mãe de uma forma... Quando eu falo generoso, eu estou buscando essa amorosidade, esse entendimento, essa compreensão. A minha mãe, ela teve destino 11, nasceu no dia 20 de maio, era taurina, e tinha grandes necessidades ligadas à construção, à motivação dela. Ela tinha uma motivação 4, o que eu vinha descobrir vindo de um 13. Então, uma motivação com uma dívida kármica oculta, 13, ligado ao que o arcano do tarô a gente chama de a carta da morte, o ceifador. Muitas das vezes eu vi minha mãe numa grande frustração de não conseguir construir as suas próprias tarefas, os seus próprios projetos. Realmente era muito mais moroso ela conseguir conquistar as coisas, desde relacionamentos como também a parte física mesmo, material, suas posses, aquilo que ela poderia, como taurina, dizer, eu usufruo o que é meu, o que eu mesmo construí com prazer, né? Então, todo esse aspecto ligado a quem nasce no dia 20 de pacificador, de conciliador, daquele que, né, consegue levar a harmonia, busca essa paz, essa harmonia. Minha mãe não conseguia. Ela via planos serem destruídos, sabe? Muitas das vezes não por culpa só do outro, não. Muitas das vezes por questões suas, às vezes uma irritabilidade maior, umas frustrações maiores. Por ser destino 11, a gente vai entendendo muita coisa. E quando a gente não se aposta dessa maestria, né, de um número 11 ou número do 22, a gente sabe que a gente vai sendo levado a vivenciar a sombra da sua redução. Então, no caso da minha mãe, a sombra, o aspecto da sombra do 2, dessa sacerdotisa, né?
Então, muitas das vezes a minha mãe vivenciou muitas situações de carência, tanto de atenção quanto afetiva, de escassez material mesmo. Minha mãe passou necessidades. A minha mãe me teve ela ia fazer 16 anos, era muito nova. As questões ligadas a relacionamentos, ela era muito companheira, mas os relacionamentos nem sempre foram, vamos dizer assim, boas escolhas, né? Acabou não dando certo, era uma passionalidade. Ela tinha expressão 9. Ela já tinha, dentro da pirâmide dela, ela tinha tanto o bloqueio do número 5, que a gente sabe que já dá, ela tinha impressão 5, mas ela tinha esse bloqueio do 5 também na sua pirâmide, que vai dando instabilidades, né? Uma vida de muitos altos e baixos, né? Financeiros, emocionais, de relacionamentos. Então, muitas coisas aconteceram e ela acabou indo até tarde, mas eu digo ainda um pouco a tempo, sempre é tempo, de buscar a sua interioridade, a sua essência, a fé, a espiritualidade. Não é que ela não acreditasse, mas o desenvolvimento que era necessário, até como uma proteção, né, uma força que esse destino 11 a pedia, né? Então, muitas das vezes ela não soube lidar com as questões só dela. Ela absorvia muitas coisas do seu entorno, do outro, e saber lidar com isso exigiria um autodomínio, como essa carta 11 da força pede, né? Enfim, depois eu passei a querer ver um pouco do mapa da minha avó materna, que veio antes dela, e ambas tinham uma ligação muito forte, mas eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó materna, que eu vinha valorizar também depois da sua perda. Eu lembro que quando eu perdi a minha avó eu tinha mais ou menos uns 10 para 11 anos e eu tive um sonho. Foi a única vez que eu lembro disso, uma premonição de que ela iria nos deixar. E talvez questão de poucos meses, uns 2 meses, 3 meses, aconteceu. A minha avó teve um aneurisma e veio a falecer pouco tempo depois, mas a minha mãe ainda teve tempo ainda de se despedir, coisa que a minha mãe não teve com o meu avô. E a história de vida da minha avó é fantástica, é da onde eu vejo, ela tinha bloqueio do 4 na sua pirâmide, mas ela não tinha dívida kármica. E minha avó, ela nasceu, a data de nascimento dela era muito ariana, era muito era muito Marte, era muito guerreira. Ela nasceu 20 de maio, ou perdão, a minha avó nasceu dia 1º de janeiro de 1936. Quando a gente olha esses ciclos, todos eles vão dar 1, 1 e 1. Né? O primeiro ciclo formativo 1, o produtivo, que é o segundo ciclo, também 1, e a colheita 1 vindo do 19. E a minha avó foi a minha grande referência de força, de obstinação. Ela ainda nasceu, né, nesse dia 1º, e ela tinha um destino 3. E era realmente, assim, muito jovial nas suas questões, na sua forma de lidar com a vida. Era uma pessoa que se reciclava o tempo inteiro. É uma pessoa que me ensinou muito sobre afetos, apesar de ter uns rompantes também enormes, porque ela não era destino 11 como a minha mãe, mas ela era a expressão 11. Então, muitas das vezes ela resolvia as coisas assim no machado, na foice, sabe? Não comigo. Ela ali como vó, ela mostrou toda a sua amorosidade comigo, meus laços de afeto vêm muito por ela. Não que não viessem pela minha mãe, mas a minha mãe, por ser motivação 4, nem sempre ela demonstra, né, quem tem esse 4, o amor da forma como a gente gostaria. Ela demonstra através das suas tarefas, na forma, né, de prover as coisas em casa. A minha mãe demonstrava o carinho, o amor muito através da culinária, como boa taurina, né, e que nasceu no dia 20. A minha mãe demonstrava através do canto, a minha mãe demonstrava através da gargalhada, de um sorriso. Mas não nesse carinho que a gente, criança 3, às vezes a gente espera. E a minha avó, por ser um destino 3, ela tinha isso assim, sabe? Comigo.
a quem ela chamava de meu cacareco, e sentava no chão para comer bolinho de feijão com arroz e pimenta só para ela. E sem garfo e faca, eram os tutuzinhos, né? E eu vinha saber da história da minha avó com meu avô, como é que foi essa relação. Eles se casaram, a minha avó tinha 20 anos, o meu avô tinha 19, você vê, ela ainda é mais velha naquela época. E se separaram, em 10 anos a minha avó já tinha 4 filhos, 3 homens e a minha mãe caçula. E eles se separaram no momento onde a minha avó larga tudo e vai e volta para sua cidade natal, Araruama, da onde eu vim. E ela refaz a sua vida como lavadeira. E aí ela conhece o meu avô paterno, mas sem esse relacionamento amoroso, mas como amigos, grandes amigos. E aí eu vou para a história do meu avô, um número muito especial que acompanhava o meu avô. Ele nasceu dia 5 de janeiro, um dos anjos da humanidade, né? E era uma pessoa muito conselheira, muito amiga, muito leal. E me ensinou muitas coisas, principalmente ligada à fé, espiritualidade, a independência. Ele morava sozinho, fazia sua comida, se permitia a sua liberdade, como um bom 5, né? Prioriza. Mas sempre ajudou, sempre meu avô, quando ele se separou da minha avó, da outra avó, né, paterna que é viva até hoje, ele manteve um relacionamento super amigável com o novo relacionamento da minha avó, moravam muito próximos, ele cedeu terreno, mesmo aceitando como foi feita a separação. E eu sempre fui muito observadora de tudo isso, então eu falo para vocês que eu pude, através da numerologia, olhar para minha família, para minha história, para minha força com outro olhar. Generoso a Deus. Como são generosas as ações, as atitudes divinas para com o nosso planejamento. Aqui não somos vítimas. Aqui nós estamos em eterna evolução. E eu procuro levar esse olhar de acolhimento, de respeito. Eu acho que nesse ano 6, vindo de 3 vezes esse número 2, que vai falar muito dessa questão do eu e o outro, essa balança, esse discernimento que a gente tem que ter, essa paz que a gente tem que buscar, mas do que a gente tem que se apropriar de nós mesmos. Eu acho que o mapa, a numerologia, ela nos dá a ferramenta para a gente se apropriar da nossa força, para a gente olhar o que é o 7 da evolução. Para que a gente busca um 7º número na harmonização do nosso nome, no nosso nome de realização? Para a gente ter a oportunidade de avançar. E a gente não pode, não vai conseguir avançar se a gente não olhar para o nosso passado, para quem veio antes de nós, evitando julgamentos, mas com acolhimento, porque nós, da mesma forma que julgarmos essa mesma espada da justiça, com a mesma espada seremos feridos. Os nossos filhos, os nossos frutos também vão olhar para trás, e a tendência é realmente que eles sejam melhores, que nós sejamos melhores, mas o melhor a partir do momento só que a gente encara como a gente está evoluindo e levando todos eles juntos conosco, porque a gente ainda se encontra tantas vezes, a gente troca de papéis, de identidades tantas vezes quantas forem necessárias. Então sempre o futuro será melhor se valorizarmos no presente quem somos. E não tem como fazermos isso se a gente não honrar quem veio antes de nós. Então, que a numerologia cabalística sirva para vocês também olharem a fundo cada desafio que foi passado, estudar a forma com que foi escolhido se passar, porque nada é fadado a um determinismo. Quando a gente olha os arcanos que a gente vai passando a cada 2 letrinhas do nosso nome, esses elos que vão sendo feitos e escolhidos ou concordados em passarmos, é porque a gente teve uma preparação para vir passar. Muitas das vezes a gente escolhe isso de uma forma pesada, como se a gente quisesse acelerar o processo, e eu acho que a gente está numa fase mesmo de aceleração muito forte, né? As pessoas têm que estar atentas
E aí me vem esse 20 tão forte que minha mãe nasceu, que fala, né, dessa carta do julgamento, mas que fala: estejam atentos aos sinais, estejam atentos, acordem, que nós não somos melhores do que os que já passaram, e nem melhores muitas das vezes do que estão aqui. A gente não sabe a história de cada um, porque o nosso destino, ele é traçado e caminhado a cada escolha, a cada arcano que a gente vivencia, o olhar que a gente se permite olhar, que a gente vivencia com um olhar diferenciado, como sombra ou como luz. A cada bloqueio da nossa pirâmide que a gente olha e fala assim: se tá ali como bloqueio, e se eu estou tendo a capacidade, a permissão de olhar para esse bloqueio, que eu busque todas as ferramentas necessárias para superá-lo. Porque se assim está ali, não é para a gente voltar, é para a gente superar, é para a gente avançar. Só está sinalizando que por isso não é tão fácil. E aí a gente evita sempre uma postura de olhar e sermos vítimas. Olharmos e nos compararmos a outras pessoas. Cada um tem um caminho próprio a percorrer, mas a decisão de percorrê-lo da melhor maneira cabe a nós. Então, a primeira coisa é a gratidão, a generosidade, a gentileza de olhar para o nosso passado e nos reconhecermos nele, mas como presente, como agentes capazes de modificar o nosso presente para avançar e sermos cada vez melhores. Eu pude fazer um mapa do meu pai também, e foi tão lindo, que por ele eu estou, não aqui, né? Mas ele foi meu patrocínio para eu estar na formação, e depois eu consegui contribuir e superar. Superar quando eu falo aquela dificuldade financeira inicial, né? E depois com os próprios mapas eu pagaria todo aquele investimento, e assim eu entrei na universidade. E eu pude retribuir ao meu pai por 2 vezes. Uma quando eu fiz o mapa de um funcionário dele, que hoje em dia é meu parceiro de trabalho, em outro trabalho, né, paralelo à numerologia. E depois eu fiz o mapa do meu pai no Dia dos Pais desse ano, e foi lindo, foi mágico. E assim eu fiz também no meu primeiro mapa empresarial, e que foi maravilhoso, e que lindo já ver o movimento do meu pai, o crédito que ele me deu, né, e a numerologia, porque ele sentiu como um bom 9 de outubro. Queria agradecer a todos vocês, que vocês possam olhar sempre o seu passado, e cada pedacinho desse mapa realmente com muita potência, desde o arcano base até cada arcano que a gente vivenciou passar. E que sejamos melhores amanhã do que somos hoje, mas sabendo que hoje foi o melhor que toda a nossa ancestralidade apostou que fôssemos. Então que sejamos. Gratidão.